Olá, estamos no ar com mais um programa TV Simpro e nós vamos conversar hoje aqui com dois professores, a diretora do Sindicato dos Professores de Brasília, que é Letícia Montandon, né? Muito prazer mais uma vez ter você aqui nos estúdios da TV. E vamos conversar com a professora Marisa Mansur, da Escola Classe 10 do Gama, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui o nosso programa. É a primeira vez que você vem ao vivo? Sim, é a primeira vez. Porque a Letícia já está sempre aparecendo, né, Letícia? Carinha entrevista para os bancários, fala para a gente aqui, já aparece sempre aqui na nossa tela. A Letícia está acostumada. E nós estamos ao vivo aqui na TV Comunitária de Brasília, no canal 12, na NET, e estamos também nas duas fanpages, tanto aqui da TV quanto dos sindicatos professores. E o assunto de hoje é sobre os desafios da gestão escolar. Porque Brasília é uma coisa muito bacana, né? Tem uma lei que garante essa democracia na escola. E quem carrega o piano, né? Que nós estamos aqui para homenagear, que é o Simpro, está fazendo essa homenagem, esse programa especial é para homenagear todos os diretores de escola em Brasília. São professores que, além de ser professores, têm toda a carga pedagógica, as aulas, e ainda também tem que dirigir a escola, manter a escola aberta, mexer com recursos, buscar recursos, reformar a escola, enfim, manter a escola aberta. E aí nós vamos conversar primeiro com a Marisa. Marina, desculpa. Marina, quais são esses grandes desafios, né, de você agora mesmo, a gente estava falando, se fosse para falar de prazer, né, de ser diretor de escola, mas são realmente desafios, é o tema correto. São muitos, né? Nós nos deparamos com desafios de toda a natureza. Eu acho que o mais difícil mesmo é gerir no momento político atual, né? Nós temos autonomia porque a lei nos garante isso, mas na prática essa autonomia ela é um pouco velada. A gente não consegue realizar tudo que a gente precisa porque os recursos são insuficientes, né? A gente reconhece o esforço de algumas camadas, como os parlamentares que nos agraciam aí com as emendas parlamentares, mas ainda assim nós temos poucos recursos. Se você imaginar que R$57 para custear um aluno durante o ano todo é o que o governo entende que é suficiente, né? A gente tem aí um problema muito sério a enfrentar. Gerir esse recurso que é muito pequeno e conseguir dar conta de toda a demanda de uma escola, né? Como você falou, de reformas, embora a gente tenha aí, quando a gente precisa, tem o auxílio da Regional de Ensino, que está sempre com a gente, na minha experiência, pelo menos, eu tenho. Mas a gente precisa entender que os recursos não são suficientes. Aí a gente tem um problema também que a comunidade muitas vezes não entende as nossas necessidades, as nossas demandas. A comunidade ainda acredita que o governo supre de tudo e a gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa se movimentar ali para conseguir, de um jeitinho ou de outro, suprir tudo que a escola precisa, né? Desde a quebra de uma torneira a uma reforma de uma caixa d'água. As demandas são inúmeras. E como é se eleger, assim? Como que você foi atraída para exercer essa função, exercer esse cargo, que é um cargo, assim, político, né, pedagógico, sim, educativo, e é um trabalho a mais para você e com certeza você não ganha nada além disso, né, só muito serviço. A minha experiência é um pouco diferente da maioria. A minha escola tem um caso específico, é uma escola que passou por alguns anos sem gestão, né, não tinha gestores, o gestor se afastou para ocupar um outro cargo, e aí por um ano, professores da própria escola assumiram, mas não gostaram da experiência e preferiram se ausentar e voltaram para a sala de aula, né? Tem cumprido seu papel brilhantemente em sala de aula, mas não quiseram continuar. E nós ficamos à deriva, novamente, sem gestores, sem direção nenhuma. E aí eu me senti, não obrigada, mas me senti numa responsabilidade social de ajudar a escola a que eu pertencia. Né? Eu não queria mais participar daquele espaço, daquele jeito, sem a estrutura necessária, a estrutura mínima necessária para que nós mesmos trabalhássemos, né? E faltando tudo, e a gente
passou até por um momento sem recursos, sem PEDAF, sem PDDE, que são os recursos, né, que nós recebemos. E aí ninguém queria, eu saí de uma função que eu estava e resolvi encarar a responsabilidade. As prerrogativas do cargo, né? Sim, porque é a eleição, né? Sim. A comunidade, o professor que te elege. Sim. Né? No primeiro momento nós fomos indicados porque nós não estávamos no período eleitoral, né? Uhum. Mas aí, acho que 6, 7 meses depois, nós passamos pela eleição e foi tranquilo. E Letícia, como que você, diretora do Simpro, né, também tem uma responsabilidade muito grande de manter essa conquista, que ela é fundamental para a democracia na escola. Com certeza. Você acha que está cumprindo bem essa função de eleger os diretores e o Simpro de defesa desse direito, se esse direito está ameaçado ou não? Então, em primeiro lugar, é uma enorme, a gente reconhece que essa foi uma das grandes conquistas que a nossa categoria teve, foi a lei de gestão democrática, né? Esses dias eu conversando com outros professores de outros estados, eles comentando comigo o desejo de ter diretores eleitos pela comunidade. E eu pensando, poxa, a gente conseguiu alcançar essa grande conquista, né? E agora o que a gente percebe enquanto sindicato é que nós precisamos aprender mais com a gestão democrática, né? A gente agora está começando a entender a importância, né, de ser democrático, né, de não precisar baixar a cabeça para nenhum governador, para nenhum político, né. Ali você foi respaldado por uma comunidade e você tem autonomia dentro das legislações da Secretaria de Educação para encaminhar, né? Então, assim, a gente acredita que o desafio agora do Simpro é auxiliar nesse aprendizado da lei de gestão democrática. Essa a sensação que a gente tem, né? Que a gente percebe nas escolas, né? Que os diretores, eles precisam a cada vez mais se apropriar dessa lei. De aperfeiçoar, né? Isso, se aperfeiçoar a manutenção e assessorar os professores para exercer o papel. Exatamente, é assim que a gente percebe. No caso da escola da Marina foi engraçado porque a gente teve uma participação, né? Sim. Naquele momento houve uma movimentação da escola, porque não estava no período eleitoral, e eles nos pediram ajuda para poder fazer essa movimentação. E assim, no início, quando acharam que não iam conseguir ter a indicação de uma pessoa da comunidade, porque quando se perde esse período, tem esses detalhes da lei, né? Quando se perde o período, quando não está no período, então a indicação ela é feita. Então, assim, dentro da escola classe 10, né, que foi o caso, houve uma movimentação dos professores para eleger uma pessoa do grupo, que foi a Marina, né? Então a gente teve fizemos um trabalho lá e conseguimos garantir e depois ela foi eleita. E quem realiza esse pleito, né, transforma no Tribunal Regional Eleitoral, é o Simpro? A eleição é feita pelo Simpro e pelos diretores? A própria Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Na realidade, as próprias escolas se movimentam, né? Nós viramos sessões eleitorais nesse momento, né? Zonas e sessões eleitorais, se for fazer essa analogia. Né? É uma organização bem feita, né? Existe o edital que sai e aí tem as comissões que são feitas para poder garantir a organização e os ritos, né? Existem os Toda ritos que vão né? acontecendo, o professor, aquelas chapas são montadas, tem que apresentar propostas, é interessante. Uma disputa saudável, né? Uma disputa eleitoral bem bacana. Legal, isso. E SAUDEF, quantos estados mais têm esse direito? Nossa, eu não tenho esse dado, mas eu acho que poucos no Brasil. São poucos. Nós temos esse privilégio, né? A democracia tem que avançar, né? Sim, precisa. Avançar muito e a gente está em perda de direito, imagina, hein? Exatamente. E falando aqui em mais direitos. Exatamente. Que bom. Que bom que falamos disso. Estamos lá com o programa TV Simpro, né? Hoje conversando sobre os desafios do professor que é
diretor de escola, na gestão das escolas, a gestão democrática, uma conquista dos sindicatos professores. E nós vamos continuar com o programa já já, mas antes eu vou chamar um vídeo, está no ponto, Diego, para a gente depassar o vídeo, de manifestação contra a lei da mordaça, que a gente está falando aqui mais direitos, que a lei da mordaça é uma ameaça à educação no Brasil como um todo. Não só os professores, mas professores, alunos, comunidade escolar, todo mundo vai sair perdendo. Em suma, o Brasil vai sair perdendo com menos democracia. É um projeto que não interessa a educação brasileira, que a gente vem avançando no Brasil cada vez mais. Então roda aí o VT, Diego. A bancada governista da Câmara tentou mais uma vez votar o projeto de lei 7.180 de 2014, conhecido como a Lei da Mordaça. A sessão desta terça, 7 de novembro, foi interrompida pela ação conjunta de movimentos sociais e parlamentares de esquerdas contrários à proposta. O PL é uma das bandeiras de grupos extremistas da direita e do governo Bolsonaro. É uma lei muito retrógrada que não deixa o nosso professor ter opinião dentro da sala de aula, né? Não deixa o nosso professor, né, ensinar um estudante de fato o que aconteceu na nossa história, porque ela simplesmente fala que o professor não tem que ter opinião, e o professor é um ser humano, a gente sabe que o professor tem opinião, e opinião é bom para formar o senso crítico, né? O estudante é formado e tem que ser formado por senso crítico. O professor, dando a opinião dele, ele coloca um dos fatos que aconteceu na história. O estudante que tem que fazer a sua crítica e tirar a sua conclusão daquilo. Ela fere a nossa liberdade de cátedra, né? E os nossos alunos, é claro que eles precisam dos pontos de vista antagônicos, tá? Dessas ideias opostas, vem a discussão, para que eles possam pensar livremente a partir de conhecimentos opostos até. A gente não está ali para ensinar uma ideologia só. A proposta voltará a ser discutida pela Comissão Especial da Casa na próxima terça, 13 de novembro. Estamos de volta com o programa TV Simpro. Nós estamos conversando sobre o desafio dos diretores de escola, né, que são professores e que são eleitos e que tem que carregar o piano, tem que reformar a escola, tem que manter a escola aberta, tem que estar conversando com a comunidade, com os professores, com a Câmara Legislativa, com o governo da época, com a Secretaria de Educação, em suma, muito serviço, e é uma homenagem que o Sindicato dos Professores presta nesse programa aos diretores de escola em Brasília, porque são eles que estão à frente das escolas do dia a dia. E nós agradecemos muito que a presença que estava aqui conosco agora mesmo, da Letícia Montandan, né, que é diretora do Simpro. E agora nós temos aqui a presença do professor Gadelha, que também é diretor, é um professor muito querido de Ceilândia, né, professor? Foi candidato agora a distrital ou federal? Federal, né? Federal, é quase 14 mil votos. Muito voto, hein? 14 mil votos. Conheço muita gente aí que teve 16 e trabalhou muito, já com antecedência, né? Muito bem votado. Professor, então a gente já pergunta logo para o senhor, né? Sobre esse desafio de ser diretor escolar e de ter tido o dia do diretor agora, dia 12, né? Então nós estamos hoje com esse programa ao vivo, com essa homenagem dos sindicatos professores aos diretores de escolas de Brasília. Primeiro eu gostaria de agradecer, viu, Paulo, parabenizar aí o trabalho da TV comunitária, que a gente tem sempre que reforçar, a nossa colega, professora, diretora lá da Escola do Gama, né, o professor Gadelha, sou eu, diretor do Centro de Ensino Médio 9, há 32 anos na escola pública e há 10 anos trabalhando na gestão do 9. Paulo, de fato, como a nossa colega estava falando anteriormente, é uma tarefa árdua, dura. Nós, diretores de escola, muitas vezes representamos o único braço, né, colega? Nós somos o braço do Estado para fazer coisa, porque a escola é o último recurso que a comunidade procura. E para isso nós temos que dar uma
resposta, e eu acredito que temos dado. A escola pública, desde a gestão compartilhada, ela vem melhorando bastante, vem avançando na qualidade, no suporte, de equipamento, de tudo. Aprovamos o ano passado, o ano anterior do ano passado, em 2017, a lei do PEDAF. E aí ficou para regulamentar, não sei qual o motivo, Paulo, que não houve a regulamentação, mas nós estamos nessa luta. É uma luta diária, é uma busca e é, antes de tudo, uma construção, então, porque você tem que ligar, como você mesmo falou, lidar com os diversos setores, com a comunidade, com o aluno, com o pai, com o sistema de segurança, com todas as redes de apoio ao cidadão. O diretor da escola faz essa conexão. E vira até psicólogo ali da família, dos filhos, dos alunos, né? Todo mundo. Como? Nós temos, Paulo, um trabalho, inclusive, no 109, que é o trabalho de apoio psicopedagógico, a escola de pais, que nós implantamos, que atende ao pai, atende ao aluno e atende até o professor em caso de necessidade, porque o professor está adoecendo, porque estão tirando o espaço do professor, estão tirando a autoridade do professor. Parece que é uma onda, é uma corrente contra a qual a gente tem que lutar, né, professor? Sem dúvida. É muito difícil. Enquanto na Europa os professores são chamados de mestres, né? São supervalorizados financeiramente. No Japão. Inclusive, deveria até ter alguma remuneração extra para quem é diretor de escola, né? Não sei se o Simpro já discutiu isso, se a categoria discute. Na realidade, a gente recebe uma gratificação pelo exercício da função, mas que não é suficiente para cobrir todas as despesas que a gente tem, todas as demandas que a gente tem, porque imagine só, a gente vai a reuniões, a gente sai da cidade onde a gente é gestor para resolver coisas aqui no plano, para resolver coisas em Taguatinga. Então a gente tem muitos custos, né? E na verdade essa gratificação que a gente recebe é um cala-boca, né? Exatamente. É um cala-boca que a gente recebe. Mas como o professor falou agora, o professor Gadelha se referiu ao PEDAF, né? Você acha que ele, sim, ajuda muito no processo educacional? Sem dúvida ajuda muito. Apesar de ser insuficiente, ajuda muito. Não é o ideal, mas é o que temos, né? A gente passou aí pela experiência de virar lei. Apesar disso, ainda enfrentamos os atrasos contínuos, né? De 2016 para 2017 mesmo, a gente teve um grande problema que a gente veio receber já em janeiro de 2017 o recurso do ano inteiro. E aí a gente vai acumulando dívidas, porque a escola precisa andar. A gente não tem como custear a escola sem esse recurso, sem ter dinheiro, né? O dinheiro movimenta a escola, não tem para onde fugir. E nós ficamos o ano inteiro sem recurso e viemos receber no início de 2017. Mas todos os candidatos... Desculpa, de 2017 para 2018. Todos os candidatos vão se eleger em cima e buscam votos professores da comunidade escolar, que é a categoria dos professores em Brasília é fortíssima. Sim. Né? E professor Gadelha, como você vê essa omissão, né, da Câmara Legislativa, que é o papel de regulamentar, apesar que é uma iniciativa do Executivo, mas também na omissão do Executivo, o Legislativo teria que regulamentar, né? Paulo, eu vejo o seguinte, a questão da educação pública, e aí nós fazemos a defesa da educação pública. Todo parlamentar fala em educação, mas muito vago, Paulo. Educação pública, que é aquela que faz o interciso entre o público e o privado para o nosso aluno. Esse modelo, esse formato de escola que nós temos é um modelo que não tem sentido. Eu, citando até o Darcy Ribeiro, ele dizia assim que o Brasil tem duas coisas, uma muito boa professora, uma muito ruim jornalista, e as duas só dão aqui. A muito boa é uma fruta chamada jabuticaba. E a muito ruim é a escola de turno. Todo país do mundo, o menino entra às 7, sai 5, 6 da tarde já banhado e jantado. Tranquilo.
Discute muito o ensino médio, eu vou puxar uma parte aqui na fala do professor, se discute muito o ensino médio. Gente, se você coloca, você vai progressivamente incluindo. Você inclui a infância 1, a infância 2, fundamental 1, fundamental 2. O ensino médio fica fácil. O aluno fica um período na escola, pegando a parte humanista, e no outro período ele vai para uma escola técnica. Então, o que ocorre? Voltando à questão anterior do PEDAF. O PEDAF foi a coisa mais fantástica que se colocou, porque as escolas estão adquirindo outra aparência. De cada R$1 que nós recebemos do PEDAF, Paulo, e a professora sabe muito bem, nós transformamos em 3. Em 3, porque nós geramos, com certeza, né? Nós geramos a economia local. Nós chamamos o pequeno, o cidadão que tem uma pequena empresa de reparo, ou não é? Desde uma que pequena empresa, tudo regulamentado, tudo regulamentado, certidão negativa, em Sim. dias, com todos os órgãos de controle, e nós conseguimos melhorar, fazer as pequenas obras por menos custo, então. Então, isso é muito importante. E como a professora falou, quando a gente fica com o recurso atrasado, nós geramos dívida, por quê? Porque a escola não pode parar. A escola não pode parar. Veja um exemplo, o Buriti não vai estar pagando todo dia o cafezinho que ele compra. Paga depois com o processo. Então, a gente, do mesmo jeito, nós fazemos isso. Então, a coisa mais fantástica, precisamos ampliar. Só ampliar. E precisamos, então, da regulamentação e de mais recursos, E de mais recursos. Sim. E falar que o que é PEDAF é Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Né, que é um impacto muito positivo para os diretores de escolas. Né? Eu acho que a gente também precisa reconhecer a capacidade e a boa vontade dos professores que trabalham conosco. Exatamente. Né, no meio dessa confusão toda, dessa falta de recursos, embora exista o PEDAF, que é, sem dúvida, é um bálsamo, né? Mas se a gente não tivesse a participação desses atores, desses sujeitos da escola, que são os professores, os servidores, nós não conseguiríamos nada. Nós não conseguiríamos realizar nada, nem se o PEDAF fosse R$1 milhão para cada escola. Né? A gente sabe que a comunidade também, em algumas regiões, algumas escolas também, tem uma participação muito importante. A gente vê aí com muita frequência os pais participando, ajudam a pintar um muro, ajudam a reformar uma cantina. Isso acontece com bastante frequência. Mas eu acho que se a gente pudesse eleger pessoas que tivessem nas mãos esse poder de movimentar a escola, são os servidores da própria escola. Né? Eu queria complementar aí na fala da professora uma coisa importante. Educação é uma ideia que requer prática. Todo mundo dentro de uma escola tem que ser o princípio, que é educador. Não é professor, mas está na portaria, ele está educando. O professor é que professa, que ensina, que faz a aprendizagem acontecer. E aí, como a professora colocou, nós ainda não temos uma representação política que pense de fato a educação. Nós temos alguém que fala, escola ideal, escola do futuro, escola daquele. Não, eu quero uma escola presente. Como a professora, nós lutamos por uma escola presente, que esse menino de hoje, ele é o amanhã. O futuro não existe, existe um momento aqui que eu tenho que construir, sim, com uma expectativa. E aí, como a professora falou, é importante a figura do professor em todo esse processo aí, porque, queiramos ou não, nós somos, falando no sentido mais preciso, Paulo, nós somos plantadores de esperança, mas esperança com perspectiva, não é esperança vazia. Com o pé no chão. Com o pé no chão, então. É isso, complementando utopia, a fala, né, da professora, exatamente. Professora, e o que os dirigentes, né, de escola, os diretores podem fazer hoje ainda para melhorar mais ainda a educação? Olha, eu acho que a gente já faz o impossível, né, professor? Eu acho que toda essa responsabilidade que nos é trazida,
a gente recebe com toda a garra, afinal de contas nós estamos ali para isso. Mas eu acredito que a gente não consiga mais do que a gente já faz. A gente, como foi colocado, a gente é psicólogo, a gente é professor, a gente é porteiro, a gente vai para a cantina, a gente faz de tudo. Então, eu acho que imputar essa responsabilidade... Mais ainda, né? É até desumano, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade social e eu acho que a gente tem cumprido com rigor. E com prazer e com vontade. Quando eu digo que nós temos menos prazer em sermos diretores do que responsabilidades, é porque, infelizmente, a função ainda é ingrata. A gente ainda passa por muitos desafios, né, professor? Passa. A gente ainda precisa... Por muitos desafios, professora, complementando, por insegurança jurídica. Muitas vezes você faz uma coisa na escola que necessita, que você vê que vai cair em cima do aluno, que vai trazer problema. Você não era para ter feito isso. Se você não faz, cai em cima do aluno, você responde. Se você faz, está tudo certinho, vai responder porque era uma margem de recurso para isso, era outra margem de recurso para aquilo. Nós precisamos... E aí eu espero, com toda a boa vontade que tiveram o Agnello, com toda a boa vontade que tiveram os secretários anteriores, com toda a boa vontade do Hollenberg, do Júlio Gregório, que fez toda uma preocupação do secretário. Do professor Fábio, de todos, e professor Isaías, de todos que estão aí, um exemplo, coordenador do Gama, coordenador regional de Ceilândia, o professor Marcos, com todo o empenho, mas nós precisamos trabalhar com mais segurança, porque é o seguinte, nós sempre estamos navegando no incerto, nas coisas duvidosas, as demandas são assim imprescindíveis, e aí o que é que nós precisamos? Além de tudo mais, de um suporte, e que esse suporte, além de financeiro, seja humano, mas que sejam pessoas que gostem, que vistam a camisa da coisa pública. A educação é o viés por onde se magia todas as outras questões públicas. É lá onde você diz para o aluno, isso aqui não pode, porque isso aqui é da natureza privada. Isso aqui você tem que respeitar regra, porque é público. Uma sociedade que gosta, porque o Brasil gosta, por que todo mundo quer ser parlamentar, Paulo? Não o meu caso, desculpa, meu professor, porque todo mundo adora fazer regra para os outros, para a própria pessoa. Não. E nós temos, eu até brinco com os meus alunos, às vezes, quando chega atrasado e tudo, e eu pego, cobro mesmo, eles entram, mas a gente cobra mesmo. Eu queria ver todo mundo morando nos países maravilhosos, que aí eu queria ver vocês um segundo lá, para ver como é que são as coisas. Como são as escolas, são as escolas públicas, na Dinamarca, na Finlândia, na Suíça, na Suécia, né? Exato. Escola pública. Pública, né? E aqui nós já tivemos uma escola pública melhor, mas graças a pessoa como ela. Eu acho que humildemente eu e os diretores, os 600, 700 diretores dessa nossa Brasília, desse nosso DF, nós damos uma alavancada na educação. Estão de parabéns os professores do Distrito Federal e estão de parabéns os diretores. E nós temos que dar um puxão de orelha na Câmara Legislativa. Precisamos nos preocupar mais com a educação pública. Verdade. Educação pública. Então está aí um puxão de orelha, né, no governador Hollenberg, que não regulamentou o PDAF, né? A Câmara Legislativa de Joy Vale, presidente, que também não fez isso, e oxalá, né, os próximos façam, e vocês vão estar na cobrança com certeza absoluta, e os sindicatos professores também vai estar puxando a orelha aí dos deputados distritais para que essa regulamentação saia e cobrando o novo governador também. Então, nós agradecemos muito a presença de vocês aqui. O tempo por trás das câmeras, o tempo voa, né? Mas eu queria uma palavra final, né, da professora Marina. Eu só posso agradecer a oportunidade inclusive de homenagear meus colegas gestores. A gente sabe que a nossa função é muito difícil, apesar de ser, na verdade, a gente cumpre um sacerdócio, né? O sacerdócio não é só do professor, né? Nós estamos ali representando todos eles. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Eu tenho pouco tempo de gestão, embora já tenha passado por muitas outras funções dentro da Secretaria de Educação. Venho da equipe psicopedagógica, né?
Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui, representar essas pessoas que têm trabalhado com toda a energia que elas têm. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Eu acho que não falta empenho, não falta dedicação. O que falta para a gente é um sistema que nos ampare. E você, professor Gadelha, uma honra tê-lo aqui, né? Eu até esqueci de agradecer sua presença aqui para nós. Não, para mim, eu é que tenho que agradecer, né, a presença. Primeiro, agradecer a você, Paulo, essa figura que há anos batalha pela coisa pública, pela comunicação, a professora, ao sindicato. Me sinto muito honrado e, como a própria professora falou, eu queria até lembrar aqui do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia: eu sou um fracassado. Aí perguntava por quê. Porque eu tentei criar uma universidade pública e fracassei. Tentei salvar os índios e fracassei. Tentei salvar a educação pública e fracassei. Mas, meu Deus, o quanto eu detestaria estar do lado daqueles que me venceram. Então eu digo uma coisa, Paulo. Eu agradeço a vocês. Continuo com o sonho de esperança da defesa da escola pública. Vejo muito discurso vago de educação, mas a defesa da educação pública, com a melhoria dos espaços, com a educação no período integral, com o acompanhamento que o Simpro tem feito, eu acho, professora, que só nós, esses guerreiros que somos e que lutamos e que acreditamos numa sociedade melhor. Meu muito obrigado. E combina bem tudo que você disse, professor, com esse canal aqui, a TV Comunitária de Brasília, já com 21 anos de idade, né? Um canal de luta também, com muita fé e esperanças nesses princípios que você acaba de falar. Combina tudo bem conosco aqui. E em nome do Sindicato dos Professores, né, mais um programa TV Simpro, eu agradeço muito a presença aqui da professora Marina. Obrigada. Agradeço de novo ao professor Gadelha, que esteve aqui conosco, e a professora Letícia também, que é a diretora do Simpro, que esteve também nesse programa aqui conosco. E continue aqui nessa tela, né, da TV Comunitária de Brasília, na luta pela democracia informativa, pela educação pública, pela divisão de renda, pela reforma agrária, pelos alimentos sem agrotóxicos, né, tudo. Todos os sonhos por mais direitos que a gente tem, por mais democracia cada vez mais, e vamos estar sempre nessa trincheira de luta aqui na TV Comunitária de Brasília. Então continue aqui e muito obrigado pela audiência e até o próximo TV Simpro.